filha disse que nunca aceitaria a nova namorada do pai viúvo, até ler uma carta da mãe. Todos no restaurante pararam para observar quando a jovem se levantou e gritou com o pai. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto as palavras cortantes saíam como navalhas. Você está traindo a memória dela. Mamãe morreu há apenas 1 ano e você já está substituindo ela por essa estranha. A mulher sentada ao lado do pai encolheu-se, tentando desaparecer entre os olhares curiosos e julgadores. O homem, um viúvo de 45 anos, ficou paralisado, com o rosto vermelho de vergonha, enquanto sua filha de 17 anos pegava sua bolsa e saía tempestuosamente, deixando um silêncio ensurdecedor no restaurante lotado. Ninguém se moveu para ajudar. Garçons fingiam estar ocupados. Outros clientes observavam, alguns com olhares de desaprovação para o pai, outros cochichando sobre a falta de respeito dele pela memória da esposa. A mulher que o acompanhava, com os olhos marejados, sussurrou algo em seu ouvido antes de também pegar sua bolsa e sair discretamente pela porta dos fundos. Você defenderia um homem que busca uma nova chance no amor após perder sua esposa, ou julgaria como os outros naquele restaurante? Conte-nos nos comentários. O que ninguém naquele restaurante poderia imaginar é que a carta guardada no bolso interno do paletó daquele homem mudaria tudo. Não apenas para ele e sua filha, mas para todos que testemunharam aquela cena devastadora. Roberto Mendes era um professor de matemática do ensino médio que havia perdido sua esposa, Luciana, para um câncer agressivo no ano anterior. Durante 12 meses, ele havia se dedicado exclusivamente a cuidar da filha, Ana Clara, tentando preencher o vazio deixado pela mãe. A dor da perda havia se transformado em uma rotina solitária. Acordar, preparar o café para a filha, ir para a escola onde lecionava, voltar para uma casa silenciosa onde as risadas de Luciana ainda pareciam ecoar nas paredes. Naquela manhã, ele havia finalmente reunido coragem para apresentar Mariana, uma enfermeira que conheceu durante os últimos meses de tratamento de Luciana, para sua filha. O que deveria ser um almoço tranquilo no restaurante favorito da família transformou-se rapidamente no maior constrangimento público de sua vida. E se histórias de pais que se recusam a desistir do amor e da família te emocionam, inscreva-se agora, mais histórias poderosas todas as semanas. Roberto conheceu Luciana na faculdade. Ela estudava literatura enquanto ele se dedicava aos números e fórmulas. Eram diferentes em quase tudo, mas complementares como poucos casais. Quando receberam o diagnóstico do câncer, Luciana estava grávida de 7 meses. Vamos adiar o tratamento até o bebê nascer, ela insistiu, contra todas as recomendações médicas. Ana Clara nasceu saudável, mas o atraso custou precioso tempo de tratamento para Luciana. Durante os 17 anos seguintes, a saúde de Luciana foi uma montanha russa de remissões e recaídas. Roberto transformou-se não apenas em marido, mas em cuidador. Aprendeu a aplicar injeções, trocar curativos, monitorar medicações. Nos períodos de internação, dormia em cadeiras desconfortáveis de hospital para não deixá-la sozinha. Tudo isso enquanto mantinha seu trabalho como professor e criava Ana Clara, tentando dar à filha uma infância o mais normal possível. Ana Clara cresceu observando o amor inabalável do pai pela mãe. As histórias que ela mais gostava eram sobre como eles se conheceram, como ele fazia Luciana rir mesmo nos dias mais difíceis de tratamento, como ele havia prometido a ela que sempre estariam juntos, até que a morte nos separe, e mesmo depois disso. No último ano de vida de Luciana, quando o câncer voltou mais agressivo que nunca, uma nova enfermeira foi designada para os cuidados domiciliares. Mariana era viúva, tinha 40 anos e uma gentileza genuína que rapidamente conquistou não apenas Luciana, mas toda a família. Ela trazia livros para ler com Luciana quando Roberto precisava dar aulas, ensinava receitas saudáveis que pudessem estimular o apetite cada vez menor da paciente, e muitas vezes ficava além de seu horário apenas para garantir que tudo estava bem. Foi Mariana quem segurou a mão de Luciana junto com Roberto naquela madrugada de abril quando ela partiu. Foi ela quem abraçou Ana Clara por horas enquanto a adolescente chorava inconsolável. Foi ela quem organizou o funeral quando Roberto parecia incapaz de juntar 2 pensamentos coerentes. E depois, discretamente, ela se afastou, deixando a família viver seu luto. 6 meses se passaram sem notícias dela. Roberto e Ana Clara criaram uma nova rotina, silenciosa e pesada de ausências. A adolescente mergulhou nos estudos, quase obsessivamente, enquanto o pai perdia peso e dormia cada vez menos.
Foi em uma consulta médica de rotina, Roberto reencontrou Mariana, agora trabalhando no posto de saúde do bairro. Como vocês estão? Ela perguntou, com aqueles olhos castanhos gentis que pareciam realmente se importar com a resposta. A conversa, que deveria durar 5 minutos, estendeu-se por 1 hora depois do expediente dela. Pela primeira vez em meses, Roberto falou sobre seus medos, sobre como se sentia perdido sem Luciana, sobre como se preocupava que não estava sendo o pai que Ana Clara precisava. Mariana apenas ouviu, sem julgamentos, sem conselhos, apenas com presença. Tornaram-se amigos, cafés ocasionais depois do trabalho, mensagens trocadas sobre o dia a dia. Nada além de uma amizade entre duas pessoas que compartilhavam a experiência de perder alguém que amavam. Roberto nunca escondeu esses encontros de Ana Clara, mas também nunca os apresentou como algo além do que eram, conversas reconfortantes com alguém que entendia sua dor. Até que, na véspera do aniversário de 1 ano da morte de Luciana, enquanto organizava alguns documentos, Roberto encontrou um envelope endereçado a ele, com a letra inconfundível da esposa. Para ser aberto quando você estiver pronto para seguir em frente, dizia o envelope. Dentro, uma carta escrita nos últimos dias de Luciana, quando ela ainda tinha forças para segurar uma caneta. A carta era longa, emocionante, cheia de memórias e agradecimentos pelos anos juntos. Mas foi o último parágrafo que fez Roberto chorar como não chorava desde o funeral. Quando você encontrar alguém que faça seu coração bater mais rápido novamente, não sinta culpa. Não me deve fidelidade eterna, me deve apenas ser feliz e cuidar da nossa Ana Clara. O amor não é exclusivo, meu querido. Há espaço no seu coração para me lembrar com carinho e ainda amar profundamente outra pessoa. Você merece isso. Ana Clara merece uma família completa novamente. Não viva metade de uma vida por minha causa. Foi depois dessa carta que Roberto finalmente admitiu para si mesmo. Estava se apaixonando por Mariana. E decidiu que era hora de apresentá-la formalmente à filha, não como a enfermeira que cuidou de Luciana, mas como a mulher que estava trazendo cor de volta à sua vida. Mas o almoço no restaurante havia sido um desastre completo. Depois que Ana Clara e Mariana saíram, Roberto pagou a conta apressadamente, ignorando os olhares de pena e julgamento, e dirigiu para casa com a esperança de encontrar sua filha. O apartamento estava vazio. Ligações para o celular de Ana Clara iam direto para a caixa postal. Mensagens ficavam sem resposta. As horas passavam lentamente enquanto o medo crescia. Você teria coragem de continuar buscando amor após perder seu cônjuge, mesmo sob o julgamento de sua própria família? Compartilhe sua opinião nos comentários. Foi quase meia-noite quando a porta da frente finalmente se abriu. Ana Clara entrou, os olhos inchados de tanto chorar, o rosto pálido de exaustão. Roberto levantou-se do sofá, onde havia passado as últimas 5 horas, alternando entre ligar para amigas da filha e contemplar chamar a polícia. Ana: "Não quero conversar", ela cortou, caminhando em direção ao quarto. "Por favor, filha, 5 minutos, é tudo que peço." Algo no tom de voz dele, uma mistura de súplica e determinação, fez Ana Clara parar e virar-se lentamente. 5 minutos, depois disso não quero mais falar sobre aquela mulher. Roberto respirou fundo e tirou a carta do bolso. "Antes de qualquer coisa, preciso que você leia algo que sua mãe escreveu." Ana Clara hesitou, seus olhos fixos no papel dobrado. "De onde saiu isso?" "Encontrei ontem arrumando as coisas dela. Era para mim, mas acho que ela gostaria que você lesse também." Com mãos trêmulas, Ana Clara pegou a carta, sentou-se no sofá, o mais longe possível do pai, e começou a ler. A cada linha, seu rosto mostrava uma nova emoção. Surpresa, tristeza, uma pontada de raiva, confusão. Quando chegou ao último parágrafo, as lágrimas voltaram a cair livremente. "Isso não muda nada", ela sussurrou, mas sua voz não tinha a mesma convicção de horas antes. "Ana Clara, não estou tentando substituir sua mãe. Ninguém jamais poderia. Luciana foi o grande amor da minha vida por 20 anos. Ela me deu você, o maior presente que alguém poderia receber. Então, por que essa Mariana? Porque depois de 1 ano respirando apenas pela metade, descobri que ainda quero viver plenamente. Não apenas existir, mas sentir, rir, ter alguém para compartilhar os pequenos momentos. E sua mãe queria isso para mim, para nós." Ana Clara ficou em silêncio, relendo trechos da carta. "Você acha que mamãe realmente escreveu isso? Não parece algo que ela faria só para nos fazer sentir melhor?" Roberto sorriu tristemente. "Sua mãe sempre foi a mais sensata de nós dois.
Ela sabia que eu iria me culpar por qualquer felicidade que encontrasse depois dela. Essa carta é tão Luciana, pensando nos outros até o fim. O silêncio que se seguiu não era mais carregado de raiva, mas de reflexão. Ana Clara dobrou a carta cuidadosamente. Preciso pensar. Isso é muito para processar de uma vez. Entendo, filha. Leve o tempo que precisar. Ela levantou-se, ainda segurando a carta. Posso ficar com isso esta noite? Claro, é tanto sua quanto minha agora. Na manhã seguinte, Roberto acordou com o cheiro de café fresco. Encontrou Ana Clara na cozinha, preparando torradas. Ela não sorriu quando ele entrou, mas também não saiu do cômodo. Bom dia, ele arriscou. Bom dia, ela respondeu sem olhar diretamente para ele. Ana Clara, sobre ontem. Eu liguei para Mariana, ela interrompeu. Roberto congelou. Você o quê? Liguei para ela. Encontrei o número dela no seu celular. O medo percorreu a espinha de Roberto. O que sua filha adolescente, ainda processando a raiva e a dor da perda, poderia ter dito a Mariana? Ana Clara, o que você... Pedi desculpas, ela disse simplesmente, finalmente olhando para o pai. Não disse que aprovo vocês dois juntos. Não disse que estou pronta para ter uma madrasta. Só pedi desculpas pelo restaurante. Roberto sentiu um nó na garganta. Era mais do que esperava, depois da explosão do dia anterior. Obrigado, filha. Não fiz por você. Fiz porque mamãe me ensinou a reconhecer quando erro. Roberto assentiu, entendendo o limite invisível que Ana Clara ainda precisava manter. Nas semanas seguintes, um frágil equilíbrio se estabeleceu. Roberto continuou vendo Mariana, mas com discrição, sempre informando Ana Clara sobre seus planos. A adolescente não demonstrava entusiasmo, mas também não repetiu a cena do restaurante. Ocasionalmente fazia perguntas sobre Mariana, onde ela trabalhava, se tinha filhos, não tinha, de onde era. Pequenos passos em direção a uma aceitação. 2 meses após o incidente no restaurante, Ana Clara encontrou uma caixa no sótão enquanto procurava antigas fotos da mãe para um projeto escolar. Ela era uma coleção de diários de Luciana, desde a adolescência até seus últimos meses. Naquela noite, Ana Clara mergulhou nas palavras da mãe, descobrindo camadas de Luciana que nunca conhecera. Seus sonhos de juventude, suas inseguranças, seu amor profundo por Roberto, seu medo de deixar a filha crescer sem uma mãe. No último diário, encontrou várias entradas sobre Mariana. Luciana descrevia a enfermeira como um anjo disfarçado. Mencionava como observava a forma carinhosa com que ela tratava não apenas a paciente, mas também Roberto e Ana Clara. Em uma das últimas entradas, com letra já trêmula, Luciana escreveu: Se existe alguém que poderia cuidar dos 2 amores da minha vida quando eu não estiver mais aqui, seria alguém como Mariana. Vejo como Roberto fala com ela, não romanticamente ainda. Ele é leal demais para isso enquanto estou aqui, mas com confiança, com respeito. Ana Clara também se ilumina quando ela chega. Talvez, no futuro... Não devo planejar vidas que não serão minhas para viver, mas posso ter esperança de que eles encontrem paz e felicidade novamente. Ana Clara chorou abraçada ao diário até adormecer. Na manhã seguinte, no café, ela olhou para o pai com olhos determinados. Acho que devemos convidar Mariana para jantar, aqui em casa. Roberto quase engasgou com o café. Tem certeza? Não, Ana Clara admitiu. Mas mamãe estaria certa de novo, como sempre, e acho que precisamos tentar. Por ela. O jantar foi marcado para o domingo seguinte. Ana Clara passou o dia limpando obsessivamente o apartamento, arrumando e rearrumando as fotografias de família nas prateleiras, deliberadamente deixando várias fotos de Luciana em destaque. Roberto preparou lasanha, o prato que Luciana sempre fazia para ocasiões especiais. Quando a campainha tocou, pai e filha trocaram um olhar nervoso antes de Roberto ir lá atender. Mariana entrou hesitante, com um pequeno vaso de orquídeas nas mãos. Obrigada pelo convite, ela disse, entregando o presente para Ana Clara. Sua mãe uma vez me contou que adorava orquídeas. Ana Clara pegou o vaso surpresa. Sim, ela tinha várias. Todas morreram depois que ela partiu. Não conseguimos cuidar direito. Posso te ensinar, se quiser, Mariana ofereceu gentilmente. Não são tão difíceis quanto parecem. Um silêncio desconfortável se instalou até que Roberto sugeriu que passassem à mesa. O jantar começou tenso, com conversas superficiais sobre o clima e trabalho, até que, surpreendentemente, foi Ana Clara quem quebrou o gelo. Como você conheceu meu pai? Quer dizer, sei que foi cuidando da minha mãe, mas quando percebeu que gostava dele? Mariana pareceu surpresa com a pergunta direta, mas respondeu com honestidade. Não foi enquanto sua mãe estava viva, se é isso que te preocupa. Foi vários meses depois.
Encontrei seu pai por acaso no posto de saúde. Ele parecia tão perdido, tão triste. Acho que reconheci aquele olhar porque já o vi no espelho quando perdi meu marido. Você foi casada? Ana Clara perguntou, genuinamente curiosa. Sim, Pedro morreu há 8 anos num acidente de carro. Não tivemos filhos. Sinto muito, Ana Clara murmurou. Obrigada. A dor nunca desaparece completamente, mas aprendemos a carregar. Seu pai e eu, acho que nos reconhecemos como pessoas que entendiam a mesma dor. Começou assim. Ana Clara sentiu lentamente, processando a informação. E quando mudou para algo mais? Mariana olhou para Roberto, como pedindo permissão. Pode responder, ele disse suavemente. Foi no dia em que seu pai me mostrou seu boletim escolar e estava tão orgulhoso das suas notas de matemática. Seus olhos brilhavam de um jeito que eu não tinha visto antes. Percebi que queria ver aquele brilho mais vezes. Queria ser parte do que trazia alegria para ele novamente. Ana Clara ficou em silêncio, mexendo na comida com o garfo. Ana, Roberto disse gentilmente. Está tudo bem? Eu encontrei os diários da mamãe ontem, ela disse abruptamente. Ela escreveu sobre você, Mariana. Coisas boas. Mariana piscou rapidamente, emocionada. Sua mãe era uma mulher extraordinária. Nos meus 15 anos como enfermeira, nunca conheci alguém com tanta dignidade e força. Ela escreveu que esperava que vocês cuidassem um do outro. Não especificamente vocês dois, mas acho que ela de alguma forma sabia. O jantar continuou, com a tensão diminuindo gradualmente. Não era ainda uma família, longe disso, mas era um começo. Um espaço onde 3 pessoas unidas pela memória de uma quarta podiam começar a construir algo novo, sem apagar o passado. Você aceitaria uma nova pessoa na vida de um pai ou mãe que perdeu seu cônjuge? Ou lutaria para preservar a memória exclusiva do falecido? Conte sua opinião nos comentários. 3 meses depois do jantar, Ana Clara estava arrumando seu quarto, quando encontrou um envelope esquecido no fundo de uma gaveta. Dentro, havia uma fotografia que não lembrava ter visto antes. Sua mãe no hospital, claramente em seus últimos dias, sorrindo fracamente para a câmera. Ao seu lado, Roberto segurava sua mão. E um pouco atrás, quase fora do enquadramento, Mariana ajustava o travesseiro com um olhar de genuína preocupação. Os 3 juntos, em um momento que Ana Clara não presenciara. Virando a foto, encontrou a letra da mãe, já bem fraca. Minhas 2 pessoas favoritas no mundo, mas o anjo que Deus enviou para nos ajudar. Que eles possam encontrar conforto uns nos outros quando eu não estiver aqui. Foi como se uma última peça de um quebra-cabeça se encaixasse. Ana Clara levou a foto para mostrar ao pai, que estava na sala conversando com Mariana sobre planos para o fim de semana. Olha o que encontrei, ela disse, entregando a fotografia. Roberto e Mariana olharam juntos, suas expressões passando de surpresa para emoção contida. Nunca vi essa foto, Roberto disse suavemente. Eu tirei, Mariana admitiu. Sua mãe pediu, disse que queria uma foto dos 3. Depois imprimi e dei para ela. Ana Clara sentou-se no sofá, não tão distante quanto costumava ficar. Acho que mamãe estava tentando nos dizer algo, só que não estávamos prontos para ouvir. No dia seguinte, Ana Clara pediu para acompanhar Roberto e Mariana ao cinema, a primeira vez que sugeria fazer algo junto com eles. No caminho de volta, enquanto andavam pela calçada, Ana Clara subitamente parou em frente a uma floricultura. Espera um pouco, ela disse, entrando rapidamente na loja. Voltou com 3 rosas, uma branca, uma vermelha e uma rosa. Uma para cada um de nós, ela explicou, entregando a branca para Mariana, a vermelha para Roberto e mantendo a rosa para si. Para lembrarmos que somos 3 pessoas diferentes, unidas pelo amor por mamãe. Naquela noite, quando chegaram em casa, Ana Clara foi direto para seu quarto, deixando Roberto e Mariana sozinhos na sala. Pela primeira vez, ela fechou a porta sem bater, sem aquela energia raivosa que caracterizava seus movimentos nos meses após a morte da mãe. Um pequeno gesto que dizia muito. Roberto e Mariana sentaram-se no sofá, as rosas cuidadosamente colocadas em um vaso improvisado. Você acha que ela vai realmente aceitar? Mariana perguntou baixinho. Acho que já está aceitando, do jeito dela, Roberto respondeu. Luciana sempre dizia que Ana Clara precisa processar as coisas no tempo dela, não podemos apressar. Ela é tão parecida com a mãe. Mais do que imagina. Tem a mesma teimosia, a mesma lealdade feroz e, aparentemente, o mesmo coração enorme. No quarto, Ana Clara releu a carta de Luciana pela 100ª vez. Depois, pegou um caderno novo e escreveu na primeira página. Querida mamãe, hoje comecei a entender o que você queria dizer sobre o amor não ser exclusivo. 6 meses depois, o restaurante onde tudo começou estava cheio novamente. Desta vez, porém, a cena era muito diferente.
Em uma mesa do canto, Roberto segurava a mão de Mariana, enquanto Ana Clara, agora com 18 anos, mostrava as cartas de aceitação das universidades. Ainda não decidi, ela explicou, mordendo o lábio nervosamente, um gesto idêntico ao que Luciana fazia quando ansiosa. São Paulo é mais perto, mas o programa do Rio parece melhor para literatura. Sua mãe escolheria o melhor programa, Roberto disse suavemente. Mas ela também sentiria saudades, Ana Clara completou, olhando para o pai. Como você vai se virar sem mim para te lembrar de pagar as contas? Acho que vamos nos arranjar, Roberto sorriu, apertando a mão de Mariana. Ana Clara percebeu o gesto. Por um breve momento, a sombra de uma antiga dor passou por seus olhos. Mas então, ela respirou fundo, pegou seu celular e disse: "Vamos tirar uma foto, os três." Enquanto um garçom gentilmente tirava a fotografia, ninguém no restaurante poderia imaginar a jornada que aquelas 3 pessoas haviam percorrido. Ninguém saberia da carta guardada em uma caixa especial no quarto de Ana Clara, junto com os diários de Luciana e a fotografia do hospital. Ninguém veria as noites de lágrimas, as discussões acaloradas, os pequenos passos em direção à cura. E talvez, naquele exato momento, em algum lugar além da nossa compreensão, Luciana estivesse sorrindo, vendo sua última carta completar sua missão, permitir que as 3 pessoas que ela mais amava encontrassem conforto umas nas outras, seguindo em frente sem deixar para trás o amor que os unia. Porque o amor verdadeiro nunca desaparece completamente. Ele apenas se transforma, encontra novos caminhos, novas expressões, como as rosas que agora Ana Clara cultivava em sua janela, branca, vermelha e rosa, crescendo juntas no mesmo vaso, diferentes, mas igualmente belas. Se essa história te emocionou, inscreva-se agora para mais histórias poderosas todas as semanas. E clique no vídeo na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca esquecerá.